Vamos dar início agora à tribuna livre. Convido o senhor Washington Torres, diretor da Soserve Contabilidade Especializada, para fazer uso da tribuna. Vossa Senhoria tem 12 minutos para poder fazer a sua explanação. Bom dia a todos, meu nome é Washington Torres. Primeiramente eu gostaria de parabenizá-los, estamos na Semana do Servidor Público, né? Então parabéns a todos os servidores públicos que compõem esta casa. E o intuito de hoje é falar sobre um tema que eu, como contabilista e empresário do ramo de prestação de serviço aqui na cidade de Aracaju, sou aracajuano desde pequeno, então nascido e criado, e empreendo há cerca de 7 anos no ramo da prestação de serviço. Venho aqui com propriedade defender, né, e tratar sobre uma revisão do órgão Vigilância Sanitária Municipal, da taxa que hoje está sendo cobrada de alguns tipos de profissionais da área da saúde de forma abusiva. Tá? Cadê o slide? O slide? O slide vai dar uma norteada e vai... Tá aqui. Por favor. Deu dele aí. Ao vivo é assim mesmo. Tudo bom? Lembra de mim? Ó, pequeno. Tá ótimo, tá ótimo. Ó. Vamos lá. É um slide bem simples, é só para ficar mais visual também o que eu vou falar aqui hoje, o que eu vou tratar aqui hoje, tá? Hoje a Soserve, que é uma das minhas empresas de prestação de serviço aqui no estado, aqui no município, perdão, ela trabalha muito com o foco no profissional da saúde, tá? E por conta disso, eu trago aqui para vocês uma demanda que vem acontecendo desde 2022. Pode voltar um slide, por favor? Desde 2022, com alguns desses profissionais da saúde. Hoje, só para vocês entenderem o contexto fático desses tipos de contratação, da maioria desses profissionais da saúde, que já vou elencar para vocês, né, geralmente funcionam de 3 formas: PJ, seletista ou autônomo. Tá? A grande maioria desses são PJ, e é justamente nessa questão que hoje, ao meu ver, a vigilância sanitária está falhando com alguns desses profissionais da área da saúde que irei elencar no próximo slide. Pode passar, por favor. Como vocês podem ver nesse slide, eu levanto 4 profissionais da área da saúde, né, que são considerados pela Vigilância Sanitária Municipal como médio ou alto risco, médio e alto risco médio e alto risco sanitário. Médicos, dentistas, fisioterapeutas e enfermeiros. Hoje em dia, se você olhar nos portais dos conselhos desses profissionais, eles são acima de 30 mil profissionais hoje na cidade de Aracaju. Tá? Desses, mais da metade atuam hoje como PJ. O que é PJ? Com a pejotização que teve, né, todos eles foram obrigados a se tornar empresa para poder atuar em hospitais, clínicas e locais onde atendem seus pacientes, certo? Por conta dessa pejotização, algumas regras que não funcionam para os seletistas e autônomos são cobradas, né, desses profissionais. E é aí que entra a questão da vigilância sanitária. Recentemente, o vereador Elber Batalha, inclusive, trouxe uma questão muito parecida do CRO, que foi o Conselho de Odontologia, que cobrava, né, de vários prestadores de serviço da área odontológica, num mesmo consultório, alvarás da vigilância sanitária. E aqui é bem parecida a questão. A diferença é que vamos falar de PJs e vamos trazer um leque muito maior de profissionais, nesse caso, que são esses 4 profissionais aí. Tá? Como vocês podem ver, eu listei ali 3 decretos que justamente a vigilância sanitária se uniu com a prefeitura, né, com a Secretaria da Fazenda Municipal,
para lançar e regrar essa questão do médio ou alto risco da vigilância para esses tipos de atividades de profissionais da área da saúde. Tá? E o artigo 2º, item 5, do decreto 6943 de 2022, ele fala justamente o seguinte texto. Deixa eu só vir um pouco mais para o lado para eu ler aqui. Tá? A atividade econômica de alto risco, atividades econômicas que exigem vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações antes do início do funcionamento da empresa. Eu estou querendo contextualizar essa questão desse item específico do decreto, porque vocês vão entender que muitos desses profissionais que são pejotizados hoje sequer têm um local físico. Muitos deles funcionam em escritórios virtuais, endereços meramente fiscais. E mesmo assim, eles pagam o mesmo valor, a mesma taxa de vigilância sanitária, passam por todo o processo burocrático que uma clínica ou um hospital de grande porte passa. E trabalham nestes hospitais que já possuem o alvará. Tá? Então, estou trazendo todo esse contexto justamente para vocês entenderem a situação, certo? Então, pode passar o próximo slide, por favor. Quando a gente para ver o que o decreto traz e o que está sendo cobrado desde 2022, quando saíram esses decretos, desses profissionais que são hoje pejotizados, não faz sentido. Por quê? Ao mesmo tempo que lá no nosso escritório, né, de contabilidade a gente trabalha com clínicas e hospitais, a gente trabalha também com esse médico que ele vai abrir uma pessoa jurídica meramente para ir dar plantão nesses hospitais, que hoje já possuem os alvarás. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui só para ficar mais claro o que eu estou querendo explicar. Vamos dizer que o Dr. João me procurou para abrir uma empresa, uma pessoa jurídica, porque ele quer trabalhar, por exemplo, no Hospital São Lucas, né, que é da Rede Dó hoje em dia. O Hospital São Lucas, vocês concordam comigo que já tem alvará, né, há muitos anos, é um hospital, né, conhecido aqui na cidade. Mas o médico, para poder trabalhar lá, como o Hospital São Lucas não contrata ele como autônomo e nem como CLT, mas isso não existe há muitos anos, na grande maioria dos hospitais daqui de Aracaju, ele obriga que o médico, para poder atuar, ele vá lá e abra uma pessoa jurídica em alguma contabilidade. Tá? E aí, ele abre essa pessoa jurídica e, quando ele chega na parte do alvará da prefeitura, a Prefeitura de Aracaju ela só libera o alvará, ou seja, ela só permite que esse prestador de serviço emita nota, né, fiscal para poder receber o valor dos seus plantões neste e outros hospitais que ele trabalha, se ele tiver o alvará da vigilância sanitária. Então, ela faz uma cobrança do mesmo jeito que faz para um PJ médico, que é meramente o endereço fiscal, porque esse PJ médico ele não tem um consultório, ele não tem uma clínica, ele não é dono de um hospital, então onde ele vai sediar a empresa dele? Só pode ser no endereço fiscal, nesses diversos coworkings que tem aqui em Aracaju, tá bem? Então, como ele vai lá e abre o endereço fiscal, mesmo assim, no ato da abertura da empresa, no momento da abertura da empresa, ele tem que passar pelas mesmas burocracias que um hospital e uma clínica de grande porte passam. E, pasmem, pagar a mesma taxa. Só para vocês terem ideia, hoje, para abrir uma empresa médica ou qualquer outra, né, da prestação de serviço, você gasta R$ 415 de taxa de junta comercial e R$ 90 de taxa de prefeitura. Sabe quanto é a taxa da vigilância sanitária? R$ 800,54. Então, assim, a taxa da vigilância sanitária, que sequer a gente tem uma diligência prévia por parte deles nesse tipo de profissional, ela é a maior de todas, sendo que a junta comercial tem um custo e um trabalho muito maior de entender o contrato social daquela empresa e liberar, a prefeitura também de analisar toda a documentação e liberar. A vigilância, quando pega um profissional desse tipo, que é sediado em endereço fiscal, eu quero falar somente desse tipo de profissional, tá, pessoal? O que é sediado em endereço fiscal, quero que isso fique muito claro. Quando ela bate o olho e vê que existe um contrato de endereço fiscal e todas as outras documentações, o que é que ela faz? Ela cobra a taxa previamente para fazer essa análise e libera o alvará, ao invés de liberar uma dispensa de alvará. E todo ano esse profissional tem que pagar novamente essa taxa, que todo ano aumenta, obviamente. Então, assim,
Hoje, eu considero, e por isso eu trouxe esse termo, abusiva essa taxa, justamente por esse motivo. Porque o médico PJ, que sequer tem uma sede física, sequer tem um consultório, ele apenas tem um endereço fiscal para responder às correspondências da sua pessoa jurídica, ele está pagando R$ 800,54, igual a um hospital de grande porte, igual a uma clínica de grande porte. E isso, claro, não pode, não deveria estar acontecendo, porque, inclusive, isso gera um grande problema para o nosso município, que é a fuga de ISS. Fuga de ISS é o quê? O médico que é PJ, ele necessariamente precisa ter empresa em Aracaju? Não. Ele pode fazer o quê? João Pessoa é uma capital que me cobra muito menos taxa e não me cobra vigilância sanitária, para eu ter uma empresa no endereço fiscal. Então, eu vou abrir minha empresa em João Pessoa. E os hospitais aceitam, porque os hospitais só querem que ele emita nota depois de trabalhar. Socorro, São Cristóvão, Itabaiana, que tem um processo extremamente fácil e menos burocrático, não cobra vigilância sanitária. Então, isso é péssimo para o município de Aracaju. E por isso eu trago aqui para vocês, que são os legisladores, que se atentem a isso. Porque a gente está perdendo bons profissionais, profissionais que eram para estar gerando ISS, ou seja, contribuintes para o município, e não estão. Está tendo essa fuga, porque eles residem em Aracaju, trabalham em Aracaju, mas o ISS vai para outro município porque eles cediam a empresa deles em outros municípios. Entendem? E muito disso é por conta da burocracia que eles têm que passar na vigilância sanitária, que é parecido com clínicas e hospitais, hoje, que são sediados também em Aracaju. Tá? Quando você faz um comparativo, né, e eu já fiz vários desses em vários municípios do próprio Sergipe mesmo, mostra-se que em Aracaju hoje você paga o dobro para abrir uma empresa médica desse tipo, ou de enfermeiro, ou de dentista, ou de fisioterapeuta, tá? O dobro do valor que você pagaria no município daqui de Sergipe, Itabaiana, Socorro, entre outros, certo? Então, por esse motivo, eu já tentei, inclusive, conversar diversas vezes com a gestão anterior e com a gestão atual. Administrativamente, fui até a vigilância, expliquei toda a situação, né? Até o vereador Breno Garibaldi, em uma das oportunidades, intermediou uma dessas conversas, né, na gestão anterior, mas mesmo assim eles apontavam que o problema era sistemático, que eles faziam o que o sistema dizia. Então eu decidi trazer aqui para vocês, para ver se vocês, legisladores, podem me auxiliar nessa questão. Lembrando, eu não sou profissional da saúde, mas eu sou prestador de serviço, eu sou aracajuano e eu quero ver o bem da nossa cidade, eu quero ver o bem dos nossos clientes que moram aqui, trabalham aqui e querem ter suas empresas sediadas em Aracaju. Não querem estar correndo para outros municípios e nem tendo que ter burocracias feitas em outros municípios só para ter menos burocracia e pagar menos aqui em Aracaju do que Aracaju. Então, por esse motivo, eu trago essa demanda aqui para vocês abraçarem e tentarem auxiliar, né? Eu até trouxe... Libere um minuto para poder fazer a conclusão. Que ele ficou parado. Eu até trouxe algumas das possibilidades que eu acho que são soluções excelentes, né? Que são duas. Ou a dispensa, né, do alvará da vigilância sanitária para quem comprovar que é profissional da saúde, atende a área da saúde, mas está sediado no endereço fiscal, ou a redução dessa taxa para 20% ou 30%, para um valor que fique mais palpável para aquele tipo de profissional, né? Como os conselhos hoje fazem. O Conselho de Medicina, por exemplo, eles dão 80% de desconto na anuidade de médicos que são PJs endereçadas em coworkings, tá? Então é uma sugestão, são soluções que eu vejo, mas claro que eu quero ouvir todos vocês. Muito obrigado, senhor Washington. Quero parabenizar pela apresentação. Pode sentar aqui, por favor. E eu já quero fazer uma consideração antes de abrir aqui para as inscrições, de dizer o seguinte: nós estamos diante de um caso tão importante em nossa cidade, de justiça fiscal e também de evitar a fuga do ISS, como foi apresentado. Eu vi atentamente que nós temos 30 mil profissionais nessa condição. Quantos que estão saindo de Aracaju para poder abrir sua pessoa jurídica fora daqui e, com isso, impede o recolhimento mensal do ISS. Então, é uma questão urgente que requer nossa atenção. E eu tenho até uma sugestão
O vereador Elber, ele propôs recentemente um projeto parecido que nós aprovamos aqui em relação aos dentistas, em relação aos profissionais dessa área, para que a gente fizesse um projeto coletivo. Eu acho que a gente pode fazer um projeto coletivo em nome da Câmara, atendendo o que foi apresentado aqui, e a gente colocar ele para poder ser discutido e aprovar ainda esse ano. Então, na Comissão de Justiça, Elber, a gente já se compromete a fazer em nome da comissão esse projeto e já trazer para poder apresentar para casa e a gente avançar nessa pauta tão importante para a cidade de Aracaju. Primeiro inscrito aqui é o vereador da Batalha. Vossa Excelência, com a palavra. Obrigado, presidente Diego. Quero cumprimentar meu amigo Washington Torres, um jovem empreendedor, brilhante em tudo que faz. E quando o Washington me trouxe essa demanda, colegas vereadores, eu disse a ele: Washington, é uma causa tão ampla e tão justa que não é bom que seja um projeto só meu. É necessário que você, que representa toda uma categoria, leve essa demanda através da Tribuna Livre e que todos os vereadores legitimamente abracem a causa, para que não seja algo do líder da oposição, que se crie uma indisposição com a causa, porque é uma causa extremamente justa e as pessoas não merecem ser prejudicadas numa demanda desse tamanho, dessa significância, por questões políticas locais. Como ele bem apresentou, é uma questão de racionalidade. E aí tomo a liberdade até de discordar com você. Não devemos defender desconto. Devemos defender a isenção dessa licença, tendo em vista que a licença é de fiscalização de condições sanitárias e não existe um lugar para fiscalizar. É um escritório virtual contábil, onde se aloca apenas o endereço para receber cobrança de tributo, endereços, notificações judiciais e coisas do gênero. Não há razoabilidade de exigir de um escritório contábil licença da vigilância sanitária para atividade de saúde. E, por fim, fazer um recorte. Esse tem sido o raciocínio da Vigilância Sanitária de Sergipe, de Aracaju, melhor dizendo, com relação às leis. Eu fui convidado, e de forma educada fui até a Flávia Brasileiro, levei o pessoal do CRO, e, num primeiro momento, que ela me disse: olha, não dá para cumprir a lei dos odontólogos, não, porque o sistema aqui não está preparado para isso. Eu disse: mas, com todo respeito, eu vim aqui de boa conversar com a senhora, mas quem tem que se adequar à lei é o sistema. Não é o processo reverso. Então, eu proponho, presidente, e encampo essa sua ideia, que a comissão faça apenas fazendo um parágrafo, um adendo, de que, nos casos de escritório virtual, não se cobrará esse tipo de licença. E parabéns ao Washington e conclamo a todos que, coletivamente, abracemos essa causa. Vereador Sargento Bairo. Bom dia, senhor presidente, pastor Diego, bom dia, vereadores e vereadoras. Senhor Washington, bom dia. Washington, né? Então, o senhor Washington eu conheço ele era criança, eu já era adulto, né? Com certeza. A gente fica muito feliz em o senhor trazer essa problemática para cá, porque o ISS é um imposto recorrente, né, Elber, pela prestação de serviço. E se a prefeitura, desse modo, com essa evasão de empresas, né, PJs, esses serviços forem para outros municípios, a gente perde receita. Apenas essa receita, que é anual, não se compara à receita que é gerada todos os meses pelo exercício das profissões que o senhor apresentou aqui. Então, é muito importante que a gente se debruce sobre esse tema. O vereador Elber já se posicionou, o pastor Diego, para que a gente também resolva essa problemática. Porque, como o senhor falou, a preocupação com o município de gerar receita e também fazer com que os profissionais tenham o livre exercício de sua atividade no seu município, não estando sua sede de empresas em outros por questões de tributos. Então, eu parabenizo o senhor por essa demanda que trouxe para casa e, como os outros vereadores, a gente tem como somar ao senhor nessa demanda. Parabéns, mando um abraço para a senhora Luísa e para o seu irmão. O próximo orador vai falar, na verdade, é o vereador Irã Barbosa. Ok, senhor presidente, muito bom dia a todos e todas. Washington Torres, eu quero primeiro parabenizá-lo pelo fato de trazer aqui à casa esse problema. É um problema que nós temos debatido muito aqui em Aracaju, que é o problema da pejotização. Você traz mais um elemento que problematiza essa realidade, que é a injustiça fiscal que se comete aí com quem é pejotizado. E você veja, você levanta que isso gera problemas em relação ao ISS. Nós temos aqui levantado que essa tendência de pejotização
gera problema no que diz respeito à constituição do fundo previdenciário, porque essas pessoas que prestam esse tipo de serviço não contribuem para o fundo previdenciário do município de Aracaju. Então, a pejotização, na realidade, ela é uma distorção que vem gerando uma série de problemas no sistema administrativo municipal. Aí sim, para nos referirmos ao sistema. E por quê? Porque, veja, se você for ver essas médicas e esses médicos que sofrem com esse tipo de taxação, também padecem, por exemplo, do exercício de direitos. Porque, na verdade, o que eu quero chamar a atenção, senhor presidente e colegas, é que a pejotização é, na realidade, uma forma de burlar as relações trabalhistas que tinham que acontecer entre o poder público municipal e aqueles que prestam serviço à administração pública. É uma burla à legislação trabalhista, quer seja no campo da CLT, quer seja no campo estatutário, onde você estabelece vínculos a partir de concursos públicos, tornando os servidores efetivos. Então, essa burla gera essa distorção, como tantas outras que nós temos denunciado aqui. As médicas que são contratadas através do processo de pejotização não têm direito à licença maternidade, não têm direito a férias, não têm direito, enfim, aos direitos trabalhistas que devem proteger todo trabalhador. Então, acho que as alternativas estão aqui colocadas, nós já temos experiência como enfrentar isso e, com certeza, vamos buscar avançar nesse sentido. Muito obrigado. Vereador Breno Garibaldi. Washington, meu amigo, parabéns, muito feliz de te ver aqui. Eu lembro que, né, lá desde o início da legislatura passada, você me cobra isso. A gente esteve algumas vezes na prefeitura, já debatemos. Infelizmente, como foi dito por Elber, se camufla, diz que é assim mesmo, o dinheiro está entrando e é melhor continuar do jeito que está. E não pode ser assim. A gente está aqui para somar esforços. Elber já tem um projeto de lei nesse sentido, que é o dos odontólogos. Tem como a gente fazer uma emenda, um projeto novo, mas é importante que a gente se una nessa causa, porque a vigilância sanitária tem a função de fazer o quê? Proteger e dar segurança aos ambientes. Não tem ambiente, não tem como cobrar taxa. Isso é fato. Então, se é uma coisa nova, a pejotização, esses escritórios virtuais, a Fazenda tem que se adequar a essa nova realidade. O que não dá é para fingir que as coisas continuam do mesmo jeito, né? E, como você falou, a gente está perdendo receita. As pessoas estão indo para outros municípios e também acontece das pessoas que são formadas em outros estados também, que abrem seus PJs fora, quando vem para cá não transfere para Aracaju. Continua tudo fora, porque, né, vai vir para cá, vai ter que abrir, vai ter que pagar mais taxa, não sei o quê, bererê. Então, parabéns pela sua luta, conte com essa casa para que a gente, juntos, né, possamos resolver esse imbróglio. Próximo, vereador Lúcio Flávio. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero corroborar com o tema que foi trazido para o Tribuna Livre hoje. É importante que a gente traga razoabilidade minimamente para os tributos hoje que sobrecarregam o empreendedor brasileiro. Via de regra, você trouxe um assunto relevante que é uma taxa da vigilância sanitária, onde não existe nada a ser fiscalizado. O endereço fiscal, basicamente, ele é um número, um cadastro, e não um ambiente. Então, é completamente desarrazoável, mas eu quero lhe dar uma notícia boa. A gente tratou disso já com a secretária da Saúde, a secretária da Fazenda, e esse seu pleito já chegou da Saúde para a Fazenda, e já está sendo tratado, provocado originalmente pela questão dos odontólogos, que foi trazida nessa casa. Então, fruto daquela tratativa nesta casa, que foi polêmica, mas chegamos a um consenso, ela começou a se desdobrar também para outras categorias. Então, isso já está acontecendo. Nasceu de uma provocação do vereador Elber Batalha, que, independente de oposição à situação, é um tema completamente plausível. Não se pode cobrar, por uma fiscalização e vigilância, de um cadastro, de um número, né? Então, conte aqui, enquanto vice-líder da prefeita Emília, conte com a nossa concordância, nós subscrevemos a necessidade disso. Aliás, não apenas disso, existem outras questões que nós devemos tratar. Por exemplo, como é que você trata uma TLF de um escritório fiscal, se você ali tem 50, 100, 1000 TLF sendo cobradas na mesma localização. Então, são questões que a gente precisa tratar. Parabéns por trazer esse tema à casa e conte com o nosso apoio.
Próxima vereadora Sônia Meire. Então, bom dia, senhor Washington. Primeiro, agradecer a importância do senhor estar aqui hoje trazendo essa questão que também tem sido debatida aqui e também por nós parlamentares com sindicatos de trabalhadores da saúde. A pejotização hoje, como já foi dito aqui, ela está sendo inclusive discutida a própria legalidade da pejotização pelo STF por conta das relações de trabalho. E quando o senhor traz essa questão do pagamento da vigilância sanitária, tem a ver com o processo, né, de contratação de serviços, ou por terceiros, ou pela próprias secretarias, pelo poder público, ou por grupos econômicos também que controlam o sistema de saúde, no caso específico aqui, o sistema de saúde no país e na nossa cidade. Eu penso que a isenção para os escritórios virtuais pode ser, consultórios, digamos assim, virtuais, pode ser mais rapidamente resolvido. Mas eu acho que a liberação de impostos para médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentistas que atuam aqui em clínicas, precisa de uma medida do Executivo. E eu acho que a gente tem o que cabe a nós aqui, né, em relação aos escritórios virtuais, é tranquilo, mas em relação à administração, né, à gestão, para isentar os impostos nessa relação pejotizada dentro de consultórios coletivos, em clínicas, em hospitais, eu acho que é um caminho maior a se fazer, e eu espero, aqui tem líder de governo e vice-líder, que colocou que tem sido discutido com outras categorias, eu espero que chegue o mais breve possível aqui na Câmara Municipal, para que nós possamos votar num projeto que isente esses trabalhadores e trabalhadoras da saúde, que hoje pagam duplamente a vigilância sanitária, além dos consultórios, dos hospitais, eles também estão contribuindo e pagando. 2 minutos para considerações finais, viu? Fica à vontade. Gostaria de agradecer a todos pela atenção que vocês deram ao tema que eu trouxe. Eu só quero dizer que eu estou disponível, o que vocês precisarem, qualquer um de vocês, legisladores, não só como aracajuano, mas como contribuinte, como contabilista, como engenheiro civil, e tudo que eu puder explicar sobre essa questão da relação da vigilância sanitária com empreendedores da área da saúde, eu estou à disposição para vocês, para fazerem da melhor forma possível essa isenção que estamos pleiteando aqui hoje, tá bem? Tenham todos um bom dia.